Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos aqui mais uma vez com mais um programa Jesus é a Verdade que Liberta. Quando nós saudamos assim com a paz do Senhor, é uma ordem do Senhor Jesus, né? Quando Ele enviou os discípulos, fazendo um treinamento ali antes da sua morte, Ele disse para chegar nos lugares e saudar com a paz, né? Se esse lugar tivesse paz, então eles recebiam essa paz. Se não tivesse, eles não recebiam, assim a paz voltava para os discípulos, disse o Senhor. Então nós devemos saudar as pessoas com a paz do Senhor Jesus. A gente sempre economiza palavras, mas o certo seria dizer a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas quando diz a paz do Senhor, a pessoa já entende a intenção qual é. Sempre o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fazia essa saudação e muitas vezes ele fazia menção de Deus Pai, né? Eu vos saúdo com a paz de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fazia toda essa... Então veja que a gente tem que... O certo é dizer qual é o Deus, né? Essa paz, se não é o Deus desse século, que é o Satanás, né? Que é o Deus desse mundo, né? É o príncipe deste mundo. Então a gente tem que fazer bem essa separação, né? Mas é o certo... é saudar todas as pessoas com a paz, né? Se tiver paz, recebe, se não. Então, é isso aí. Precisamos acreditar no Evangelho. Sem o Evangelho, jamais você sabe a direção. Então, o Evangelho é boas novas, né? Uma notícia boa. E é novidade. Novidade por quê? Porque você não conhece. Então sempre conhecendo. Porque o Evangelho, ele é um mistério. É palavras de Deus que se renova. Palavra de Deus que serve para você, que vai estar no teu dia a dia, né? Quando diz que a palavra de Deus permanece para sempre, de geração a geração, é exatamente que não envelhece, não cai da moda, não sai dos projetos dos homens, sempre está dentro, está sendo atual, é isso aí. Então, se seja para te chamar a atenção, para você mudar, para você te exortar a não errar, e seja para você continuar fazendo certo. Quem está fazendo errado, ela diz, a palavra de Deus é apta para isso, para consertar o teu erro. Então por isso que é boa, né? Quando o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, é exatamente isso. Ele aprendeu a combater com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a lutar, né, batalhar de forma boa, de forma correta, de forma certa. Então as pessoas às vezes falam num Deus que até tem essa consciência de que existe um Deus, mas que ele não quer saber o que esse Deus exige, como é ele. E nós não vamos saber das coisas se nós não estudar sobre aquilo lá. Não procurar saber. Seja o que for, qualquer coisa, né, que você queira aprender, você tem que ou estudar no sentido de ler a respeito daquilo lá, ou procurar uma pessoa que saiba, que tem experiência, para você aprender com ele como é que é isso aqui. Então você vai aprendendo através, você vai desenvolvendo isso também, que é um relacionamento com Deus também, você desenvolve em você mesmo, mas você aprende com o Senhor, com a palavra do Senhor e com as pessoas que já sabem.
Então é claro, como eu já disse, o relacionamento é individual. Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então veja que eu preciso aprender diretamente com Deus, mas tem as coisas que nós vamos trocando experiência. A Bíblia é um livro de experiência, de testemunho, né? Tanto de ensinamento do que deve ser feito e o que não deve, de testemunho de milagres, de tudo, provando que existe Deus e que tem o controle de todas as coisas, não só da humanidade, mas do inferno e dos anjos e tudo. Foi Ele que criou todas as coisas e tudo está patente aos seus olhos. E Ele é que nós vamos tratar com Ele. Ele nos deu esse direito de vida aqui na terra e nos fez imagem e semelhança dele e nos deu um espírito de vida eterna, né, que precisa ser conduzido aqui nessa terra de maneira orientada pela sua palavra e assim escapar da morte, viver para sempre com o Senhor. Mas tem essa prestação de conta. Se você fizer conforme dá na tua cabeça e tu achar que está certo, você não vai acertar, mas não vai mesmo. Então se faz necessário nós se sujeitar ao Senhor, no sentido de nunca vai ser ruim, sempre vai ser bom. Vai ser correto você ouvir a palavra de Deus, vai ser correto você aprender de Deus, ouvir essa notícia boa, que é o Evangelho, que é bom para toda a humanidade, para se salvar. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que essa é a vontade de Deus, que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. E Jesus disse, se nós permanecer nas palavras dele, ou seja, tanto der ouvido e continuar obedecendo aquela palavra, dar ouvido, escutar e gravar para não se esquecer. Então é permanecer. Se nós permanecer na palavra dele, nós somos os verdadeiros discípulos dele. Aí nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos salvará, nos libertará. Por que libertará? É porque nós somos escravizados já, nós já somos vendidos sobre o pecado, nós já temos uma condenação certa já. Então nós vamos ser libertos se conhecer a verdade, que é exatamente as boas novas. Essas boas novas, esse Evangelho, ele diz como nós devemos nos libertar. Então, é preciso você convencer você mesmo, ter essa consciência de que um dia você vai estar diante do Senhor. E é só você e ele, não vai ter governador, não vai ter mamãe e papai. Não é você, é por isso que você não deve andar no caminho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem sentar na roda dos escarnecedores. Você não vai depender de pessoa ou a pessoa pode ter compaixão de você. Não, você tem que buscar para ti mesmo, você mesmo. E quando nós pregamos o Evangelho, nós devemos pregar para nós primeiro. Não é dizer que sei, não é dizer que já sei de tudo, já sou santo. Pelo contrário, toda pregação é primeiro para mim. Então eu tenho que me convencer de que eu preciso do Senhor todos os dias. Então sempre eu estou dizendo isso, que vou dizer a seguir,
é que assim como você conhece o alimento que você se alimenta, você sabe o nome, e você chega num restaurante e pede ou manda, ou você faz em casa ou pede para alguém fazer um feijão, arroz, uma carne, uma coisa. Então, da mesma forma, você precisa daquilo diariamente, você precisa do Evangelho também. Então, o Evangelho é um alimento, é o pão da vida, que vai te manter, além de você já conhecer, mas se renova, no sentido de o que eu li ontem não serve para hoje. Muitas vezes sim, como experiência e tudo, mas como alimento, como poder, não. Você pode ver que você saber que existe feijão, você sabe, porque você comeu ontem e até plantou e sei lá, você já conhece há muito tempo. O feijão, o arroz, sei lá, e o que você quiser pensar de alimento. Mas você conhece, mas não adianta conhecer sem comer. Não, você tem que conhecer e comer, né? E não adianta nem sentir só o cheiro, porque tem gente que ele é simpatizante do Evangelho. Ele sente o cheiro, ele visita, vai lá, às vezes até coloca na boca, mas não engole. Aí é que tá. Então tudo que ele fala, tudo que ele tem é da boca para fora. Não existe no coração. Então tem que estar no nosso coração, que é exatamente a boca fala do que o coração está cheio. Aonde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração, disse Jesus. Então veja, eu tenho que colocar no meu coração. Você vê o rei Salomão, que escreveu Eclesiastes, ali capítulo 3, ele vai dizendo sobre isso aí, que nós devemos guardar no meio do nosso coração. Então é preciso que a gente guarde a palavra de Deus no meio. O que é isso? Aquele cuidado, né? Tem que atar o nosso pescoço. É como a gente coloca um cordão, então coloca aí um versículo da palavra. Você pode colocar aí o João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as pessoas pensam que esse crer é saber que existe Jesus. Não sei, sou até filho dele. Não é nesse sentido. O crer é você viver a palavra. Saber que é tão verdade que eu preciso vivenciar essa palavra. Eu preciso viver a palavra. E preciso disso eu ensinar os outros, porque como é que eu vou ensinar os outros se eu não vivo? Você pode ensinar, mas fica sem eficácia, né? Se torna vã, porque se tu diz e não faz, por que eu vou fazer? Então é bem mais eficaz você fazer, até sem dizer nada você está pregando, porque você está obedecendo a palavra. Então veja que essa necessidade que nós temos, né, de pregar essas boas novas. O Senhor Jesus, ele disse para nós pregar isso aí, dizer todas as palavras que ele tinha dito, que ele disse, ensinar as pessoas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é isso? Eu confirmo, eu vou confirmar que isso é verdade, vai acontecer. O que vocês disser está dito, eu estou com vocês. Pode dizer o que eu falei que está firmado, eu confirmo, né? Com milagres, com os acontecimentos todos, né? Então veja aqui, Isaías capítulo 48.
Isaías 48. Versículo 1. Ouve isto, ó casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. É isso aí. Então aqui está falando de Jacó, que é o mesmo Israel. Quando a gente fala em Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Então é a mesma pessoa, né? E aí, Judá, né? Pessoal ali de Israel e de Judá. Então ele está falando aqui dessas pessoas que jurais pelo nome do Senhor e faz menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Então veja, não adianta eu fazer menção de Deus, Deus Jeová, Papai, Pai de nosso amado e Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, eu fazer menção de Jesus Cristo, mas eu não obedeço uma palavra dele. Isso tudo é da boca para fora, não existe de verdade. É isso que está dizendo. Vocês falam tudo isso, faz menção, jura no nome do Senhor e tudo, mas não em verdade nem em justiça. Porque o que é justiça? O justo viverá da fé. O justo viverá de fé em fé, disse o apóstolo Paulo. O que é isso? Comendo a palavra, comendo e comendo. Gravando a palavra e obedecendo a palavra dia a dia. É isso aí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. O que é isso? Todas as pessoas. Não é só para o judeu, é para todas as pessoas. É isso que ele está dizendo. Versículo 17. Por ele se descobre. Por ele quem? O Evangelho. Está falando do Evangelho? Por ele se descobre a justiça de Deus. Se descobre. Pelo Evangelho eu sou justificado. No Evangelho eu descubro o que é justiça. O que Deus me aprova ou reprova. Se é verdade o que eu estou fazendo, se isso produz salvação ou é só conversa fiada. É isso aí. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Então ele diz nesse versículo 17 de Romanos 1. Então veja aqui que eles estão aqui, Jesus está dizendo que nem é em verdade, muito menos em justiça. Não tem justiça desse povo. Ele fala, faz juramento, faz menção do nome de Deus de Israel, mas não em verdade. Então, sempre Deus quis que tenha em nós uma transparência, uma autenticidade, seja autêntico diante do Senhor. Seja verdadeiro. O que é ser verdadeiro? Se eu tiver errado, eu digo que estou errado.
Mas as pessoas querem esconder. E quando esconde de homem, você está escondendo de Deus. Deus não vai te aprovar você sendo sem vergonha com os homens, mentiroso. Porque a palavra de Deus está dizendo, não mintais uns aos outros. Eu estou enganando os homens, mas estou certo com Deus. Não, Deus está me vendo. Deus está me aprovando. Aprovando o quê? Aprovar sem vergonhice? Vai aprovar a tua falsidade? A tua rebeldia? Não. Então, aquele que se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai e seus anjos. O que é isso? Jesus é verdade. Jesus é luz, é vida. Para mim estar em Jesus, eu preciso falar isso para os homens, eu preciso ser verdadeiro com os homens, eu preciso confessar isso para os homens. Então, nós somos justificados quando nós reconhecemos os erros. Como é que eu vou pagar uma conta minha, ainda que queira pagar uma conta minha? Mas se eu não confesso essa conta, eu digo que não devo. Não, eu digo, o cara vem, rapaz, eu quero pagar a tua conta aí, porque eu ouvi dizer que tu não tem com que pagar, mas eu vim pagar. Aí quanto é que tu deve? Não devo não. Devo nada não. A homem não paga. Assim é o Senhor Jesus. Ele que pode pagar nossas dívidas. Mas sem eu confessar, como? Sem eu reconhecer que devo, como é que vai pagar? Eu preciso reconhecer a dívida, a necessidade que eu tenho do pagamento dessa conta. Reconhecer que sou pecador e estou destituído da glória de Deus. Reconhecer que não tem com que pagar a conta, mas eu preciso que seja paga para mim não ir para o inferno. É isso aí. Eu tenho que ter esse reconhecimento. E aí, quando para mim reconhecer, eu tenho que confessar o nome do Senhor e pedir para Ele isso aí, para ser perdoado os meus pecados. E cadê o Senhor? Eu quero. Você pode até dizer, eu quero, cadê Ele? Está dentro dos crentes, dos cristãos. Eu conheço um monte sem vergonha, mas todo homem é. Mas aqueles que lutam para ser justificado erram, mas reconhece a sua dívida, seu erro. Então, Jesus, ele disse que nos dava autoridade para perdoar pecados. Aquele que vos perdoar, se vocês perdoar os pecados, vos será perdoado. Mas se reter esses pecados, será retido. É claro, nós fazemos a obra de Deus na terra. É como que Deus nos dá o dinheiro para nós pagar a dívida da pessoa. Mas ele tem que ir lá atrás do credor, do homem que está com dinheiro. A autorização é dada para a igreja. Igreja quem é? Os crentes. Que acredita no Senhor. É todo aquele que acredita faz parte da igreja, é um membro da igreja. Então a pessoa tem que entender essa situação e recorrer às pessoas. E aí não adianta eu dizer que acredito que existe Deus e que existe uma salvação, mas isso não me traz retorno algum, benefício algum, se eu não aprender como é que se faz para obedecer. É um versículo que eu sempre falo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que fizeram uma pergunta para Pedro, o que deveriam fazer. No dia de Pentecostes foi salvo quase 3.000 pessoas. Aquele dia, a primeira pregação da igreja, a inauguração.
da igreja de Cristo. Então, quando perguntaram o que deveria fazer, eles perguntaram no 37 e Pedro responde no 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e sereis batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso aí. Então, irmão, a partir dali você é um membro da igreja de Cristo, não é de homem não. Mas nós vamos viver, como eu acabei de falar, nós vamos trocar experiência. Nós vamos... quem tem mais experiência vai me ensinar, ou eu estou errado? Como é que eu vou ensinar o papai? Quando eu nasci, eu vou ensinar o papai. O papai vai me ensinar, depois eu posso até ensinar ele. Eu adquirir experiência que eu vou desenvolver. Eu não sou o papai, eu sou outra pessoa, um filho dele. Então essa pessoa tem uns que desenvolve mais, outros menos. Dentro do evangelho é a mesma coisa. Então eu posso depois ensinar meu pai. É no sentido natural mesmo e no sentido espiritual também. Então veja que eu posso adquirir mais experiência do que ele ou não. Então nós vamos desenvolvendo. Aquele que dá mais lugar, tem uns que produzem 30%, outros 60% e outros 100%. Eu sempre estou dizendo isso aqui porque Jesus falou. Dentro do evangelho, aquele que recebe a palavra, as boas novas de Cristo, ele recebe essas boas novas, guarda no coração e ele desenvolve isso aí. Ele vai gerando em si o próprio Cristo. E uns é só 30, outros 60, outros 100. Quer dizer, se meu pai for 30 e eu for para 60, quer dizer, espiritualmente não tem isso aí. E até naturalmente você sabe disso. Às vezes o pai investe na vida do filho e ele é um fazendeiro experiente, o pai, vamos falar assim para você entender. E depois ele bota esse filho na universidade para aprender veterinária. Depois ele vai ensinar o pai algumas maneiras aí de desenvolver, de fazer, de produzir melhor o seu rebanho. Então você vê que é dessa forma que funcionam as coisas. Então veja aqui que tem que ser em verdade. Conhecereis a verdade. Como é que tu vai conhecer uma verdade sem tu se interessar? A palavra de Deus, ela é a verdade que te leva pelo caminho verdadeiro, que não erra a vida. Ele vai bater lá na vida, vai chegar lá. Então, tem que ser em espírito e em verdade, como disse Jesus para a mulher samaritana. Nem naquele monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, se não for em espírito e em verdade. Então, quando fala aqui de justiça, que nem em justiça, significa que você faz a obra de Deus, mas não é aprovado por Deus, não é justificado. Porque a justiça, ela te traz uma couraça, uma proteção, uma aprovação de Deus. Essa proteção que jamais o inimigo pode te atingir no sentido alma e espírito. Pode atingir no corpo físico, que esse aí está atingido já. Esse aí vai envelhecendo até morrer, não adianta, que já está condenado, vindido pelo pecado de Adão. Mas na alma e no espírito ele não toca. Então veja aí que Paulo diz a Romanos 10 que 10:10, com o coração se crê para a justiça. Então são coisas que o homem não vê no outro homem, o coração. O que ele está pensando? O que será que ele está pensando? Não sabe. Mas Deus vê. Então quando você acredita na palavra de Deus de verdade, que está dizendo aqui que não é em verdade,
não é injustiça. Ele não viu verdade nessas pessoas. E por isso ele não justificou. Por isso ele não pagou a conta deles. É isso aí. Ele está falando isso aqui. Então quando Paulo diz, em Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça. Deus vê lá dentro de você, no teu interior, no teu pensamento, no teu entendimento, nas tuas intenções. Ele vê que você acreditou no Senhor. Aí ele te justifica. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então quando eu acredito, não tem como eu prender isso dentro de mim. Eu vou ficar aqui, eu acredito, de verdade isso. Mas eu não vou dizer para ninguém, não existe isso. O evangelho você não prende ele. A justiça de Deus, você não prende ele. A luz do Senhor, a vida, você não prende dentro de você. Você vai externar isso aí. Aí você vê que Jesus, ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É exatamente isso. Você não pode acender uma luz e guardar debaixo de um recipiente. Coloca no velador para que todos que entrem no ambiente sejam iluminados. Então isso é o evangelho. Isso é a justiça de Deus. Isso é a vida quando está em você. Não tem como você reter. Você vai externar. Vocês são a luz do mundo. Resplandecei essa luz para que as obras do Pai sejam reveladas. Então, veja aí que não tem como. Então, ele está falando aqui exatamente dessa verdade que traz uma justificação. Ou uma mentira que traz uma condenação. Porque o pai da mentira é o Satanás. É isso aí. Então ele é o pai da mentira, quem disse foi Jesus. Então tudo que ele faz é mentira, ainda que seja aparentemente uma verdade, mas se torna mentira, porque ele não pode cumprir nada. Não cria nada, não tem vida nele, não existe. Então veja aí que Deus tem com que pagar a conta, te resgatar de uma condenação. Então aqui esse versículo aqui, Isaías 48, versículo 1, visto que, ou seja, ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saí, ou seja, chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Versículo 2. Até da santa cidade toma o nome e se firma sobre Deus, sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Então você vê que faz menção da cidade santa, né? E se firma no Deus de Israel, se firma no sentido que no pensamento dele, né? Que é o que eu estou dizendo mesmo aqui, que eu estou falando. Que tem gente que, não, tem Deus, eu estou firmado em Deus, eu sou crente. Mas quando você vai ver as obras, Deus não aprovou, não está aprovado. Então não adianta a gente se enganar. Quanto mais cuidado, eu até vi nas redes sociais um rapaz dizendo, que disse, um fez a pergunta para ele, você tem medo assim de, alguma hora você pensou em estar errado, andando no caminho errado, que é exatamente estar certo com Cristo ou não? Ele disse, alguma vez passou pela tua cabeça? Ele disse, não, sempre passa, sempre passou e ainda passa até hoje. Aí o cabo disse, mas rapaz, quer dizer que tu ainda está firmado de estar errado, no caminho errado? Ele disse, se eu perder isso aí,
se eu achar essa confiança de que estou certo, pode eu me acostumar de alguma forma, eu errar e não perceber que estou errado. Eu preciso sempre estar desconfiado para não errar, para ter diligência para acertar sempre. Porque se eu relaxar, não, eu estou certo, quando dá fé eu estou dentro do mato. Eu estou acrescentando aqui. É quando dá fé eu já estou errado, ó, já saí dos caminhos do Senhor e pensando que estou certo. Porque eu não vou buscando no próprio Deus, eu tenho que ter temor. Diariamente, pedindo esse alimento que eu falei agora há pouco. Não, conheço feijão, já sei. Eu sei o que é feijão, se alguém me falar. E eu não como feijão. Daqui uns 3 dias, se perguntar, eu não sei nem o que é feijão mais, porque eu já estou desfalecido, eu não consigo mais falar, nem ver, nem raciocinar nada. Não sabe nem dizer nada mais. É assim que é o mundo espiritual. Você precisa buscar todo dia. Eu sei o que é feijão, me dá pra cá. E eu comer feijão. Eu vou desenvolvendo, eu vou me abastecendo, eu vou me alimentando, eu vou buscando esse vigor espiritual em Cristo, na palavra. Então não posso me acostumar com isso, eu não posso relaxar e achar que está tudo certo, já acertei o caminho, não vou errar. Porque é uma questão de discernimento, é uma questão de poder do mal e o poder do bem. E Deus não tem nada a ver com essa história. Se você busca o mal, o problema é teu. Se você busca o bem, Ele te dá poder para tu se virar com esse poder, mas tu tem que se virar. Sabe aquela coisa, não adianta eu ter a foice, mas eu não taco no pé de mato para cortar. Eu tenho uma máquina poderosa, mas eu nem funciono a máquina. Então Deus nos dá poder para tu te virar. Pega, te vira para tu te salvar. Está aí, está à disposição tua. O poder do Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz isso a Timóteo também. Te inteira naquilo que tu já, ou seja, confia naquilo que tu já fosse inteirado, já sabe. Que as sagradas letras te leva à salvação, né? Te leva a se salvar através dessas letras aí. Mas é preciso que você se empenhe nisso, irmão. Não adianta Deus disponibilizar, a graça de Deus é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito 2:11. Mas está lá a graça de Deus, que é exatamente Ele me dá poder. Ele dá para você poder, para nós, os homens. Mas Ele fica lá, não vai fazer nada não. Deus já fez, eu te dou o poder, tá aí. Tu quer se salvar? Tu acredita em mim? Isso é de verdade ou tu quer o mundo? Ou tu quer eu? Poder meu está aí a teu favor. Aí você pode pegar esse poder, querer brincar com esse poder para ganhar fama, aplauso de homem, dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Fica com brincadeira. Aí às vezes perde a tua alma. Isso não acontece não. E Judas? Perdeu ou não? Ele brincou ou não com o poder de Deus? Quantas pessoas não se salvou através da pregação de Judas? Dos milagres que Deus usou ele fazendo milagre. Em 2 viagens missionárias que fizeram. Pelo menos 2 está na Bíblia, não sei se fizeram mais. E andou com Cristo, né? Mas quando estava junto, quem fazia era Cristo. Mas ele foi. Então, irmão, vamos atentar para o negócio. Vamos nos alimentar. Meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te.
Deixa eu não comer não, para ver se eu me fortifico. Evangelho é fortificante do Espírito, para o Espírito se sobressair da carne, na carne, sobre a carne. Não, minhas vaidades, os meus membros estão dispostos para o pecado. Aonde deveria estar disposto para a salvação, para a santificação, para a justificação, me justificar. Então me entrego para a condenação. Então veja aqui o versículo 2, né? Até da cidade santa toma o nome e se firma sobre o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Ou seja, eu estou firmado aí, mas no final, versículo 3, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as, né? A minha boca, ou seja, eu disse para vocês desde o começo aí que eu estou dizendo, e eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz, e passaram. Versículo, ou seja, ele está falando que anunciou todas as coisas que ele fez e tudo, né? Versículo 4, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de furor, ou seja, não é de furor, de ferro, e a tua destra de bronze. O que é isso? Duro de servir, de ouvir, de obedecer. Eu sabia que tu era duro, né? Tu era duro. E a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua destra, a mão, de bronze. Então veja aí o que Deus está dizendo. Tu é duro para servir, tu não aprende, tu não... Ele está falando com o povo de Israel, mas é todos nós, mesma coisa, né? Então veja aqui, versículo 5, por isso tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandam. Então veja, eu te disse isso desde o começo, eu venho dizendo sempre, anunciando que eu sou Deus, eu que criei todas as coisas. Todas essas coisas foi criada por mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso, o único Deus dos exércitos. Para que depois, eu te disse antes, para que depois tu não venha dizer que foi tua imagem de escultura, imagem de fundição, né? Que mandou, ou que fez, ou que criou todas essas coisas. Então veja, é eu que sou Deus, que fez todas essas coisas. Vocês estão sabendo disso. Não tem nem como dizer que não sabe. É isso aí que ele está dizendo, garantindo aqui. Versículo 6. Já tens ouvido, tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Então, sempre dizendo, estou ensinando coisas novas, escondida, que é mistério de Deus, mas que tu nunca conheceu, eu sempre estou te dizendo. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia, não as ouviste,
para que não digas, eis que já eu sabia. Então, as coisas de Deus sempre são novas, de maneira que você não pode dizer que já sabia. Quando é de Deus. Mas quando é de homem, não, isso aí foi fulano que me disse. Eu fui ali, me ajoelhei numa estátua ali, numa imagem de escultura, e aconteceu isso. Aí você vai inventando moda. Aprendi do fulano. Mas quando é de Deus, é coisas ocultas, é coisas que somente você conta para os outros e ele não acredita, ele tem que buscar também para acreditar, para entender, para compreender. Então, por isso, as coisas de Deus, quando você acha a justificação em Deus, vem é dele mesmo. Por quê? Porque para você produzir em Deus salvação em ti, como diz o apóstolo Paulo, a gente chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Efésios 6, Efésios 4, versículo 13, ele diz isso aí. Então, para você produzir isso em ti, esse conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, chegar dessa unidade da fé, que não tem dois reinos, dois senhor, só é um, só tem um reino. Para você chegar a isso aí, tem que buscar em Deus. Homem, você não acha isso aí em homem, não. Então é preciso que a gente busque no próprio Deus. Aquele que se fez carne, ele se fez. Então, eu entendo aqui, irmão, que você precisa buscar em Deus para gerar Deus em você. Não tem como de si mesmo você, sem buscar em Deus, você ter Deus. No sentido de salvação, estou falando. No sentido de viver como um filho de homem, como uma criatura de Deus na terra, sim. Agora, para você fazer parte do reino do céu, fazer parte da igreja de Cristo, ser um cristão, ser um filho de Deus, um herdeiro do reino do céu, se você não buscar em Deus, você não vai ser, nunca. Nunca vai gerar isso em você. Então, para ser herdeiro do céu, você assim não precisava buscar em Deus nada. Mas Jesus, ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Buscar o reino do céu, ou seja, acumular tesouro no céu, onde a traça não rói, o ferrugem não consome, e onde o ladrão não mina nem rouba. Acumular tesouro lá, tem que buscar nele para ter ele, para enviar para ele. Então, quando eu busco em Deus, eu dou glória a Deus. Quando eu busco em Deus, eu tenho Deus. É isso aí. Tanto na palavra como na oração. É você buscar em Deus, na obediência ao Senhor. Então entenda que nós não podemos dizer Maria, mãe de Deus. Não podemos dizer mesmo, não. Ele falou isso aí. Que pode dizer, não pode não. Porque mesmo Jesus, como carne ali, a gente diz que Maria é mãe dele, a gente fala assim. Mas quando você vai mesmo para buscar o correto, nem isso aí, porque ele era filho de Deus, filho. O unigênito, filho de Deus. Deus não transou com ninguém? O que é isso? Fez sexo com alguém? Conversa é essa? Não existe. A Maria não tinha o óvulo lá que gerou um sêmen de Deus. Não existe esse negócio aí. Então foi gerado pelo Espírito Santo. Tanta carne dele se fez o Verbo, o Cristo.
se fez carne. Ele se fez. Depois Paulo diz que ele se despojou, se aniquilou a si mesmo e se fez semelhante aos homens. Se fez. E achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Então ninguém humilhou Jesus, ele se humilhou. Você pode ver que quando ele falou para Pilatos, quando ele disse, não sabe que eu tenho poder sobre ti, de te dar a vida ou te condenar? Ele disse, esse poder meu Pai te deu, meu Pai. O poder veio de Deus, ele está dizendo. Porque senão poder nenhum tu teria sobre mim. Então tudo vem da parte de Deus. Então é assim, que Deus vem abençoar, mas é isso aqui, nós precisamos buscar essa verdade. Quando eu reconheço que eu preciso buscar em Deus a minha vida que está escondida nele, escondida com Cristo nele, escondida na palavra dele. Aí eu busco aqui e eu procuro obedecer, fazer de tudo, não é uma questão de fazer. Você pode ver que uma pessoa faz um avião, depois ele vai aperfeiçoando esse avião. Quer dizer que o primeiro não presta? Presta. Não dá de tocar. Mas aí você vai aperfeiçoando. Faz um carro, aí vai aperfeiçoando. Você vai ver os carros de 1900. Como é que eram os carros? Dá uma olhada aí, tem foto aí nas redes sociais. Aí hoje, como é? Uma máquina que eles fizeram aí há uns anos atrás, olha a de hoje. Então vai aperfeiçoando. Assim somos nós em Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho. Depois de você conhecer o Filho de Deus, aí você vai melhorando, se aperfeiçoando. A unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então você vai conhecendo, você vai se alimentando e você vai crescendo nisso aí. No Evangelho, né? Através do Evangelho nós somos justificados, somos lavados, é exatamente jogar fora o erro, os pecados, lavado, santificado e justificado. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E está tudo pronto. Para Deus não tem nada por fazer. Tem para mim e para você. Precisamos melhorar nele, buscando nele, mas não tem nada o que Ele fazer. Quem tem que fazer sou eu, com o que Ele me deu, disponibilizou para mim e para todas as pessoas. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é alguns, não, todos, não pereça, mas tenha a vida eterna se quiser. Isso aí. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, abençoa os telespectadores, as pessoas que nos assistem, meu Deus, que possa compreender essa palavra. Meu Deus do céu, que o Senhor possa trabalhar na mente de cada um para compreender e entender, meu Deus, e obedecer, fazendo assim em espírito e em verdade, para assim ser justificado. Pai, abençoa, cuida, sara aquele que está enfermo, meu Senhor, dá saúde, dá vigor a cada um, prosperidade, sustenta em tuas mãos, Senhor, abençoando, principalmente abrindo a mente para compreender a tua palavra e assim se defender com a própria palavra. Ajuda, abençoa, cuida, no nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.